Salve moçada, sou o Rafa e para quem quer legalizar o seu GNV na sua van, no seu carro, esse é o vídeo certo. Eu peguei essa van aqui há mais ou menos 1 ano e meio, né? Essa aqui é a Saravan, a galera que já segue o canal aí conhece bem. A gente tá arrumando ela para ser um motorhome. E quando eu peguei ela, ela tinha GNV, estava instalado, na época não estava funcionando e muito menos legalizado. Então eu fiz a vistoria, legalizei ela, mas não o GNV, né? Botei para rodar fazendo a vistoria. E na vistoria não me pediram nada sobre o GNV, então deixei assim. O que acontece? Eu fiz algumas alterações, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo tudo que você vai precisar, tanto de notas como de serviços, tudo certinho, eu vou estar explicando. O que eu fiz? Eu coloquei um novo cilindro, eu fui numa loja especializada, até tá aqui, ó. Agradecer a FF Instaladora aqui de Campo Bom, eles têm os preços legais, são bem honestos. E eu tinha um botijão, o cilindro, instalado nessa parte aqui da minha van. A maioria é instalado aqui, mas eu queria ter uma passagem entre os bancos e também aquele cilindro ele tinha pouca autonomia. Então eu instalei esse aqui, eu dei o meu na troca. Eu não tinha nota fiscal do meu, então não teria como legalizar, porque uma das questões que você vai precisar é a nota fiscal de compra do cilindro. Então isso a FF me garantiu, né? Um cilindro com reteste já, porque é um teste que tem que fazer, que ele vai medir a pressão que teu cilindro está suportando. Isso é bem importante ter. Na verdade não passa se o cilindro não tiver esse selo, né? Que é do reteste, que ele dura 5 anos. Então esse aqui já ele tem uma validade de 4 anos e pouco, quase 5 anos. Então eu dei o meu na troca sem nota, dei um valor a mais e peguei esse cilindro maior e fiz a instalação com eles. Tem que ter essa instalação tudo certinho, a questão das cintas é bem importante. Então isso aqui, galera, tem que ser numa casa de instaladora de GNV. Por quê? Porque você vai precisar também da nota fiscal de serviço. E isso aí é só uma casa que instala GNV que consegue, né? Então instalei aqui e também o redutor, que é uma peça, eu vou deixar uma imagem dele aí. O redutor, ele também precisa ter nota fiscal. Eu também não tinha, então eu comprei uma no Mercado Livre, consegui um preço bem bom, uma qualidade top, e levei para eles junto, e eles instalaram tudo e me deram as notas de serviço. Então, galera, eu tenho tudo separadinho aqui, ó, que eu já fui lá no Detran. O que você vai precisar? O DUT em branco, tem que levar. Vai precisar da nota do cilindro, de uma nota de serviço deles. E um detalhe, se você for comprar o redutor, igual eu fiz, né, que eu consegui negociar com a FF, e eu comprei o redutor para ser mais um custo melhor para mim, a nota fiscal de compra tem que estar no nome do proprietário do veículo. Nesse caso, a Saravan não está no meu nome, está no nome da minha irmã, então eu tive que fazer uma carta de correção, eles tiveram que corrigir para colocar no nome da minha irmã a nota do redutor. E também, né, a nota de instalação do serviço e a nota do cilindro. São esses documentos que você vai precisar. Você vai lá no Detran. Eu já fui hoje, né? Fui junto com a minha irmã, ela já assinou todos os papéis lá, porque o proprietário do veículo tem que ir junto. E lá no Detran mesmo, eles vão te emitir as guias. Um detalhe, né, galera? Olha o absurdo de que a gente paga aqui apenas para emitir novos documentos, porque a questão do Imetro nem está contabilizada nesse valor aqui. E também eu tinha uma multa, então tem que ser pago as multas, elas devem ser pagas, né, antes de fazer o Imetro. Então eu tenho toda a documentação, eu já paguei as guias e amanhã eu vou ir no Detran de novo, eu tenho que ir para ela dar a entrada, tudo no sistema lá, tudo certinho, para daí, depois disso, eu poder ir no Imetro e legalizar o GNV. Então, né, vou torcer que dê tudo certo. Vocês vão acompanhar isso aí, porque eu vou tentar até filmá-la no Imetro. Não garanto, vamos ver, às vezes as pessoas são meio chatas quanto a isso, né? Mas vou tentar filmar para mostrar detalhado para vocês como ficou. A minha van roda no GNV, o GNV também tá caro, mas ainda vale muito a pena. Nos próximos vídeos aí eu vou colocar a economia dela no GNV, para vocês verem que vale a pena ter GNV instalado ainda, né? E como eu quero legalizar a motor casa, eu preciso legalizar o GNV. São dois serviços diferentes. Então primeiro eu legalizo o GNV e depois, quando eu quiser legalizar o motor casa,
para rodar tranquilo, sem nenhum estresse, né, com fiscalização nem nada, eu preciso daí já ter o GNV legalizado. Então eu vou fazer isso, fica aí no vídeo, se tá curtindo esse conteúdo aí, deixa um like já, se inscreve no canal. Já chegamos essa semana aos 2.000 inscritos, galera. Muito obrigado, a gente tá crescendo aí e o pessoal tá gostando do conteúdo. Espero que você que tá chegando agora também goste. E fica no vídeo que eu vou mostrar depois tudo certinho. Outra coisa bem importante, galera. Esse aqui é um motorhome. Eu tenho aqui uma cama. A cama eu tirei, eu tô fazendo umas melhorias nela. E o GNV ele tem que estar assim, ó, tranquilinho, para eles virem aqui, o pessoal do Inmetro, e fazer a avaliação deles, né? Fazer, como é que se fala? Para eles virem fazer aqui a avaliação e ver se tá tudo nos conformes. Eu não posso ter a minha cama aqui em cima. Então eu fiz já uma cama bem fácil de tirar. Se você pensa em fazer um motorhome ou qualquer van desse tipo, tenha consciência que todo ano você vai ter que fazer a vistoria do GNV. Então essa vistoria eles exigem que tu esteja com o teu cilindro à mostra para eles simplesmente virem ali e avaliarem. Eles não querem ficar arredando nada. Corre o risco de te mandarem embora e te mandar voltar lá com tudo desmontado. Então eu já fiz essa cama junto com meu pai aqui. A gente fez uma cama bem prática. Tira 5 parafusos, a cama sai toda lá por trás e aqui depois fica bem simples para eles poderem estar mexendo. Certo? Amanhã então eu vou lá no Detran e no Inmetro e daí eu mostro o resultado para vocês. Aí moçada, novo dia por aqui. Já vim no Detran, no CRVA, né? E eu tive que pagar mais uma taxinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mais uma taxinha para autorização de vistoria. Eu não sabia, né? Mas a gente tem que passar. Agora que tá toda a papelada encaminhada, eu tenho que passar novamente na vistoria. Aí o vistoriador vai olhar o carro, acho, para olhar a placa, olhar as coisas que foi feito lá quando eu comprei a Saravan. E aí depois da vistoria eles vão me dar um documento para eu poder passar no Inmetro. Então vou esperar aqui na fila fazer a vistoria e aí depois eu mostro pra vocês o que rolou. Eu sei que ali no Inmetro tem mais uma taxa e no final eu vou especificar ali certinho quanto que a gente gasta, né, pra fazer todas as questões burocráticas aí do GNV. Então vou esperar aqui e logo mais eu mostro ali no Inmetro. Gurizada, deu tudo certo ali na vistoria e agora vamos pra hora da verdade, que é o Inmetro, né? Isso aqui chega a dar até medo. Mas vamos lá. Tô aqui, ó. Esperando. Minha vez agora. Vamos lá. Vamos entrar e daí depois eu mostro pra vocês. Ai, gurizadinha, gurizadinha. Então, né, depois de uma longa espera lá no Inmetro, a Saravan foi reprovada na instalação do GNV, mas, né, nesse caso, eu tenho 30 dias para regularizar o que eles solicitaram, para então voltar lá, apresentar de novo e aí, né, ver a situação, como é que tá, para ver se aprova. Acredito que agora, eu regularizando tudo ali, aprova. Mas eu queria só comentar um pouquinho, né, da minha indignação com algumas coisas. Enfim, né, vocês ficaram sabendo antes que o GNV ele não foi legalizado, não deu certo, porque pela capa vocês já viram, né? Então antes, quando eu tava falando, eu tava esperando que fosse dar certo, porque fez tudo certinho. Porém, algumas questões burocráticas, né, que eu tenho aqui anotado para mostrar para vocês. Então assim, ó, o que aconteceu? Primeira questão foi o freio de estacionamento, nosso conhecido aí freio de mão. O freio de mão, ele estava freando apenas numa roda, na outra roda não estava freando, então isso foi um dos quesitos, né, lá no Inmetro, para eles não autorizarem a legalização. Entre eles, outro que eu achei que, né, um pouco incoerente, a questão do engate-reboque. Eu tenho engate-reboque na Saravan, só que o engate-reboque ele tem uma peça da parte elétrica, que eu até vou deixar aqui a foto, onde ele tem uma tampinha em cima dessa parte elétrica. E o meu, por algum motivo, quebrou, não sei, estava sem essa tampinha. Então,
vou ter que instalar uma tampinha nova, uma caixinha de elétrica nova com a tampinha e voltar lá. Então, um outro quesito que não aprovou. Eles colocaram aqui, ó, funcionamento irregular do motor. Foi uma nomenclatura que eles usaram lá, até me explicaram, pela questão que na gasolina não deu os índices, não bateu acima dos índices máximos permitidos de poluição. Então isso pode ser uma questão de regulagem, pode ser uma questão de algum componente ali como vela, cabos. No meu caso não é, porque eu tenho tudo novo, né? Então é provavelmente alguma coisa de catalisador. Mas esse teste eles falaram que vão fazer depois, quando eu voltar lá, eles vão fazer com o motor mais frio, porque eles deixaram para fazer depois do teste de GNV, onde esse mesmo teste no GNV foi aprovado, mas na gasolina não foi. Então eles vão fazer essa questão de tentar de novo, né? A fixação da linha de alta pressão. Isso aqui é o tubo que liga lá na frente na válvula redutora e vai um tubo para alimentar o cilindro. Esse tubo ele tem que ser preso com umas braçadeiras que fixam com parafuso na lata do carro, no chassi. E no meu tá preso com enforca-gato, aqueles pretinhos, né, de plástico. Isso não pode, então vai ter que ser arrumado isso lá na instalação do GNV onde eu fiz. Porém essa parte do tubo foi eu que fiz, então isso provavelmente eles vão me cobrar, mas está bem, né, entendido. E também tem a questão das flanges, que é onde faz a evacuação do gás, se caso tenha um vazamento. Isso aqui provavelmente, né, se você tem GNV, você já viu isso aqui instalado. E essa parte aqui, ela vai no assoalho do carro. E ela tem que ter esse corte aqui meio que em V, ó. E na Saravan, eles cortaram reto. Isso aqui foi um erro lá da instalação do GNV. Então, isso aqui eu já falei com eles. Eu vou fazer isso, né? E vou voltar lá. Mais uma outra questão, que daí é uma questão mais pessoal minha, questão da Saravan mesmo, que nós tiramos o banco do meio. E no caso dela, ela está cadastrada como caminhão de 3 lugares. E se eu não tiver 3 lugares nessa avaliação, nessa inspeção do Inmetro, eu vou ter que baixar para 2 lugares, que é o que ela tem hoje. E depois eu nunca mais vou conseguir subir para 3 lugares de novo. Então eu vou ter que dar um jeito de instalar um terceiro banco no meio ali de novo. Vou ter que conseguir esses bancos. Eu vou ver agora com os meus amigos aí do Clube da Trafic. Vou instalar para pelo menos conseguir legalizar ela assim. Aí depois, né, o Inmetro diz que eu posso tentar colocar banco em outro lugar, enfim, e daí depois legalizar. Mas se eu não fizer isso agora, eu vou ter que baixar para 2 lugares. Então, vou ter que fazer, né? E vou lá, vou pegar toda essa documentação aqui, vou no GNV, vou instalar tudo certinho e vou voltar lá, gurizada. Então, né, aguardem os próximos capítulos aí dessa novela, que me deixou bem chateado. Hoje foi um dia bem estressante para mim, porque para ter todas essas respostas aqui, eu fiquei mais de 2 horas lá. E o Inmetro acabou também forçando muito meu freio de mão, que estragou uma pecinha eletrônica ali, que avisa no painel. Enfim, né, umas coisinhas que me estressaram, mas vai ser tudo resolvido. E vocês vão acompanhar aí nos próximos episódios, como eu sempre mostro tudo da forma mais detalhada para vocês. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Infelizmente, né, não aconteceu de legalizar na primeira, mas é importante para vocês verem também como é a realidade, como funciona. E cara, Brasil é complicado, meu. Eu amo nosso país, mas assim, olha, nessas questões burocráticas é muito complicado, cara. Porque, cara, se tu pega um revisor, às vezes, ali do Inmetro num dia legal, ele aprova algumas coisas. E às vezes não, então é complicado, cara. É umas coisas assim que não deveria ser dessa forma. Mas, né, choramingos à parte. Até o próximo vídeo. Agradeço quem ficou até aqui. Se inscreva no canal. E eu disse que eu ia mostrar no último vídeo uma obra de arte do Severino aí, que é meu pai. E acabei não mostrando nesse vídeo porque aconteceu esse problema. E eu tive que adiantar esse vídeo do GNV. E o próximo vídeo, então, provavelmente eu vou estar mostrando a nova obra de arte do Severino, que assim, cara, matou a pau. É nóis, gurizada. Até a próxima. Valeu!